Menina abandonada em um orfanato com uma carta misteriosa. E o que estava escrito mudou seu destino para sempre. Ela tinha apenas 5 anos quando as mãos tremendo deixaram o envelope lacrado sobre seu peito. Não sabia ler, mas apertava aquele papel como se guardasse a voz de quem partiu. Que alegria ter você aqui. Me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ao começo. O vento do outono de 1847 soprava com aquela melancolia que só conhecem os meses de março, quando o calor ainda não decidiu partir de vez e a tarde se alonga preguiçosa sobre os telhados de barro vermelho da vila de Santo Antônio das Pedras. E naquela hora em que o sino da igreja repicava as 5 badaladas lentas, anunciando o rosário vespertino, uma carruagem escura parou diante do portão de ferro do orfanato das Irmãs da Misericórdia, levantando uma nuvem de poeira dourada que dançava contra a luz oblíqua do sol poente. E o cocheiro, um homem de barba grisalha e olhos que pareciam ter visto muitas despedidas, desceu com movimentos cansados e abriu a porta lateral do veículo, de onde emergiu uma menina pequena com um vestido de linho azul desbotado, sapatos gastos que já conheciam muitas pedras e um olhar tão grande e escuro quanto o céu quando está prestes a chover. Ela segurava com as 2 mãozinhas um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha que ainda guardava o perfume de lavanda e resina, e o apertava contra o peito como se aquele pedaço de papel fosse o único pedaço de mundo que ainda lhe pertencia. E o cocheiro, que não era homem de muitas palavras, mas conhecia o peso do silêncio, colocou a mão sobre o ombro da criança com uma delicadeza que contrastava com suas mãos ásperas de quem maneja rédeas desde menino, e disse que era ali, que as freiras cuidariam dela, que Deus não abandona os pequeninos. E a menina assentiu, com um movimento quase imperceptível da cabeça, porque já havia aprendido, naqueles 5 anos breves, mas densos de vida, que os adultos às vezes precisam de confirmações, mesmo quando não há nada a confirmar. O portão rangeu com aquele som de metal velho, que conhece a ferrugem e o tempo, e uma freira alta, de hábito negro e branco impecável, surgiu do corredor lateral com passos que ecoavam sobre as pedras irregulares do pátio interno. E seus olhos, azuis como água de nascente, pousaram primeiro no cocheiro, depois na criança e finalmente no envelope que aquelas mãos pequenas seguravam com força de quem teme que o vento roube o que resta. E ela perguntou, com voz que não era dura, mas também não era doce, apenas cansada de perguntar sempre as mesmas coisas, de onde vinha a menina e quem a trazia. E o cocheiro respondeu dizendo que vinha da fazenda dos Albuquerque, que a senhora que o contratou pagou 3 moedas de prata e pediu discrição, que não havia mais nada a dizer além do que estava na carta. A freira estendeu a mão para receber o envelope, mas a menina recuou um passo, apertando o papel contra o peito com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, e disse com uma voz fina mas clara, como sino distante, que a carta era dela, que lhe haviam dito que não podia abrir, mas também que não podia deixar ninguém levar. E a freira, que durante 20 anos de vida religiosa havia recebido dezenas de crianças abandonadas e conhecia todas as variações do desamparo humano, viu naqueles olhos escuros algo diferente, não apenas medo ou tristeza, mas uma determinação antiga, como se aquela criança pequena já tivesse aprendido que há coisas que não se entregam, porque ao entregá-las, entrega-se também a esperança. Então a religiosa se ajoelhou, descendo ao nível dos olhos da menina, e disse que ninguém iria tirar a carta, que ela poderia guardá-la consigo, que o orfanato tinha um lugar seguro para guardar objetos preciosos, e que quando chegasse o tempo certo de ler, alguém leria para ela.
E a menina, sentindo pela primeira vez, desde que a carruagem partiu da fazenda, uma palavra que não vinha acompanhada de pressa ou vergonha, soltou o ar que prendia nos pulmões e permitiu que a freira tocasse seu ombro. E naquele toque, que não era invasivo, mas também não era distante, começou a história que o vale guardaria por gerações. A história de uma carta que não podia ser aberta e de uma menina que transformaria o abandono em luz. A menina se chamava Clara Beatriz, nome que havia sido pronunciado apenas 3 vezes em sua curta vida com ternura verdadeira, e tinha os cabelos castanhos encaracolados que caíam sobre os ombros finos como cachoeiras desordenadas. Os olhos cor de terra molhada após chuva de verão e uma marca de nascença no pulso esquerdo em forma de pequena estrela, que sua mãe, antes de partir deste mundo, quando ela tinha apenas 2 anos, costumava beijar, dizendo que era um sinal de que os céus a conheciam pelo nome. E cresceu, se é que se pode chamar crescimento, ao acumular silêncios e obediências, numa casa grande, onde era tratada com aquela educação fria, que não bate, mas também não abraça, onde lhe davam comida, mas não lhe perguntavam se tinha fome, onde havia teto, mas não havia colo. Ela aprendeu, desde muito cedo, que havia perguntas que não deviam ser feitas, como por que a senhora da casa a olhava com aquela mistura de pena e irritação, ou por que as outras crianças que brincavam no jardim eram chamadas de filhos, enquanto ela era chamada apenas pelo nome, sem sobrenome que a amarrasse a algum galho da árvore genealógica. E aprendeu também que o silêncio, quando bem usado, pode ser escudo e também ninho, lugar onde se guardam os pensamentos que não encontram ouvidos dispostos. E cultivou uma conversa interna rica e complexa, onde perguntava e respondia a si mesma, onde construía teorias sobre o mundo baseadas no voo dos pássaros e no comportamento das formigas que atravessavam o corredor da cozinha em fila indiana, carregando migalhas maiores que seus corpos. Na manhã em que tudo mudou, Clara Beatriz estava sentada no degrau de pedra dos fundos da casa grande, observando uma borboleta amarela que pousava e levantava sobre uma moita de jasmim, como se dançasse ao som de uma música que só ela ouvia, quando a governanta, Dona Hermínia, mulher de rosto vincado pelo sol e pelos anos, apareceu segurando um pequeno embrulho de pano e disse que preparasse suas coisas, que iria fazer uma viagem. E a menina, que nunca havia saído dos limites da fazenda, exceto para ir à missa aos domingos na capela do povoado, sentiu um misto de curiosidade e apreensão e perguntou se voltaria para o jantar. E a governanta desviou o olhar, fixando-o num ponto impreciso do horizonte, e respondeu dizendo que era uma viagem mais longa, que iria para um lugar onde outras crianças moravam, que as freiras eram boas e que Deus sabe o que faz. Foi então que a senhora da casa, Dona Mariana Albuquerque, apareceu na varanda com um envelope na mão e o olhar pesado de quem carrega uma decisão que não foi fácil de tomar, mas que está tomada sem volta. E ela se aproximou da menina com aquela postura ereta que nunca perdia, mesmo quando o peso da consciência vergava os ombros por dentro, e estendeu o envelope dizendo que era para ela, que dentro estava escrito algo importante, que não deveria abrir até que alguém de confiança pudesse ler com ela, que guardasse com cuidado, porque palavras escritas às vezes dizem coisas que a boca não consegue pronunciar. E Clara Beatriz pegou o envelope com as 2 mãos, sentindo o peso leve do papel, mas o peso pesado do significado. E notou que os olhos da senhora estavam úmidos, como vidro embaçado por baforada de respiração triste. E antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a governanta a pegou pela mão e a conduziu até a carruagem, que já esperava com os cavalos inquietos, batendo os cascos na terra batida do pátio.
E durante toda a viagem, que durou 3 horas de estrada poeirenta e pontes de madeira que gemiam sob o peso das rodas, Clara Beatriz segurou o envelope e conversou com ele em silêncio, perguntando o que dizia, imaginando se eram palavras de despedida ou de promessa. Se explicavam por que ela nunca teve irmãos com quem brincar ou porque a senhora a olhava às vezes como quem olha um espelho quebrado que reflete algo doloroso. E o papel lacrado e mudo guardava seus segredos com aquela teimosia das coisas que esperam o tempo certo para revelar sua verdade. O orfanato das Irmãs da Misericórdia era um prédio de 2 andares com paredes caiadas de branco que o tempo já havia amarelado nas beiradas. Janelas altas com vidros manchados por respingos de chuva antiga, e um pátio interno onde crescia uma figueira centenária que estendia seus galhos como braços cansados, oferecendo sombra generosa. E ali moravam 23 crianças, contando agora com Clara Beatriz, cada uma carregando sua própria história de abandono ou orfandade, cada uma aprendendo a tecer uma nova família com os fios que sobravam depois que os laços de sangue se romperam. E as freiras, 5 ao todo, sob a liderança de Madre Teresa, mulher de 60 anos com voz grave e mãos que sabiam fazer pão e curar feridas com a mesma competência, administravam aquele pequeno mundo com regras claras e afeto medido, porque carinho em excesso, diziam elas, amolece o caráter e a vida lá fora não tem piedade dos moles. Clara Beatriz foi instalada no dormitório das meninas menores, num beliche de madeira ao lado da janela que dava para o pátio, e recebeu um uniforme simples de algodão cru, um par de sandálias novas que ainda machucavam o calcanhar, e uma caixinha de madeira onde poderia guardar seus pertences pessoais. E ela colocou ali o envelope, junto com o pañuelo bordado que pertencera à sua mãe, e que era a única lembrança física que tinha dela, e fechou a tampa com cuidado, como se fechasse um baú de tesouros. E durante os primeiros dias, adaptou-se com aquela capacidade de adaptação que têm as crianças quando sabem que não há para onde voltar. Aprendeu os horários das refeições, os turnos de limpeza, as horas de estudo com a professora leiga que vinha 3 vezes por semana ensinar as primeiras letras e as orações noturnas que precediam o apagar das velas. Mas à noite, quando o dormitório se enchia daquele silêncio pontuado por tosses abafadas e suspiros de sono inquieto, Clara Beatriz abria a caixinha e passava os dedos sobre o lacre de cera vermelha do envelope, e sussurrava perguntas que não esperavam resposta imediata, mas que precisavam ser formuladas para não se perderem no esquecimento. E perguntava quem havia escrito aquelas palavras, se era a senhora da fazenda ou talvez alguém que ela não conhecia, se eram palavras de amor ou de explicação, se ao lê-las descobriria quem era de verdade ou apenas confirmaria que era ninguém. E o envelope pacientemente guardava seu silêncio, esperando o tempo que só as coisas importantes sabem esperar. Foi numa tarde de junho, quando o frio começava a morder os dedos e a deixar as narinas vermelhas, que aconteceu o primeiro sinal de que aquela carta não era um objeto comum. Clara Beatriz estava no pátio ajudando Madre Teresa a estender os lençóis lavados no varal de arame, quando um menino mais velho, de nome Joaquim, conhecido por ser brincalhão demais e respeitoso de menos, entrou correndo perseguindo uma galinha que havia escapado do galinheiro. E na confusão de penas voando e gritos de pega-pega, ele trombou na mesa onde Clara Beatriz havia deixado a caixinha enquanto ajudava com os lençóis. E a caixa caiu no chão, abrindo-se e espalhando os poucos pertences da menina sobre a terra úmida do pátio.
E Clara Beatriz largou o lençol que segurava e correu, não com raiva, mas com um desespero silencioso, e se ajoelhou para recolher o pañuelo que se sujara de lama e o envelope que, milagrosamente, havia caído sobre uma pedra seca. E Joaquim, vendo a aflição no rosto da menina, parou de perseguir a galinha e se aproximou dizendo que desculpasse, que não tinha visto, que ajudaria a limpar. Mas quando estendeu a mão para pegar o envelope, Clara Beatriz o afastou com um movimento brusco e disse com uma voz que surpreendeu até ela mesma pela firmeza, que aquilo ninguém tocava, que era dela e de mais ninguém, que tinha segredos que não podiam ser tocados por mãos alheias. E Joaquim, que não era mau menino apenas inquieto, recuou e ficou olhando com aquela curiosidade que as coisas proibidas despertam, e perguntou o que havia ali que era tão importante, se era um tesouro, se era um mapa, se era uma fotografia. E Clara Beatriz respondeu, dizendo que não sabia, que era uma carta que não podia abrir ainda, que esperava o tempo certo. E o menino, com aquela lógica simples das crianças, perguntou por que não abria de uma vez se a carta era dela. E a menina ficou em silêncio, porque não tinha resposta que fizesse sentido em palavras. Apenas sabia que havia promessas que se cumprem mesmo quando não se entende o porquê, e que aquela carta guardava algo que precisava ser descoberto no momento exato, nem antes, nem depois. A notícia da carta misteriosa se espalhou pelo orfanato, com aquela velocidade que tem os segredos quando são sussurrados entre crianças. E logo todas queriam saber o que estava escrito. Imaginavam histórias de tesouros escondidos, de pais que voltariam a buscar, de heranças fabulosas. E Clara Beatriz se viu cercada por perguntas que não sabia responder, por olhares curiosos que a faziam sentir ainda mais diferente do que já se sentia. E foi Madre Teresa, com sua sabedoria de quem já viu muitas vidas se desenrolarem, que reuniu as crianças no refeitório após o jantar e disse que cada pessoa tem seus pertences e seus mistérios, que respeitar os segredos alheios é tão importante quanto respeitar seus corpos, que a curiosidade é boa, mas a invasão é pecado, que Clara Beatriz abriria sua carta quando o coração dela dissesse que era a hora. E as crianças, diante da autoridade tranquila da madre, acenaram com a cabeça e voltaram às suas rotinas. Mas Clara Beatriz, naquela noite, chorou pela primeira vez desde que chegara ao orfanato. Não de tristeza, mas de um sentimento confuso que misturava gratidão por ter sido defendida e angústia por não saber o que fazer com aquela responsabilidade de guardar palavras não lidas. E Madre Teresa, que fazia sua ronda noturna, verificando se todas as crianças estavam cobertas, sentou-se na beira do beliche e colocou a mão sobre a cabeça da menina com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas. E disse que chorar era regar a alma, que as lágrimas lavam as dúvidas quando as palavras não conseguem, que quando chegasse o momento de ler a carta, ela estaria ali para ajudar, porque ler palavras difíceis é mais fácil quando se tem uma mão para segurar. Os meses passaram com aquela lentidão que tem o tempo quando se é criança, e cada dia parece durar uma semana. E Clara Beatriz aprendeu a ler com uma dedicação que impressionou a professora, decorando cada letra como se fosse uma chave para um cofre importante. E durante as aulas, enquanto as outras meninas reclamavam que o alfabeto era difícil e sem graça, ela copiava as letras com uma aplicação quase religiosa, juntando sons e formas, transformando rabiscos em palavras, palavras em frases, frases em possibilidades.
E a professora, Dona Amélia, mulher magra de óculos redondos, que sempre cheiravam a lavanda, comentou com Madre Teresa que nunca vira uma criança tão determinada a aprender e que parecia que a menina tinha uma missão secreta que dependia daquele conhecimento. E tinha. Porque Clara Beatriz sabia, com aquela certeza que não precisa de explicações, que o envelope guardado na caixinha de madeira esperava por ela, não por mãos alheias que lessem e interpretassem, mas pelos seus próprios olhos que decifrassem aquelas palavras. E a cada letra que dominava, sentia-se um passo mais próxima da verdade, um degrau mais perto de quem ela realmente era. E sonhava, nas noites frias de julho, quando o vento uivava entre as telhas, que abriria o envelope e encontraria palavras que diriam: você é amada, você tem um lugar no mundo, você não é um erro que precisa ser escondido. Foi num domingo de agosto, quando o céu amanheceu limpo como vidro recém-lavado e o sol entrou pelas janelas do orfanato com aquela alegria dos dias especiais, que aconteceu algo que mudaria tudo. Depois da missa matinal na capela pequena que ficava ao lado do orfanato, quando as crianças voltavam em fila indiana, seguindo as freiras como patinhos seguem a mãe pata, um homem alto e elegante, vestido com terno escuro e chapéu de feltro, esperava no portão com uma maleta de couro na mão. E Madre Teresa, vendo a figura, apressou o passo e foi ao seu encontro. E conversaram em voz baixa durante alguns minutos, enquanto as crianças entravam no pátio e se espalhavam para brincar no tempo livre que tinham antes do almoço. E então, Madre Teresa chamou Clara Beatriz, que estava sentada debaixo da figueira conversando com uma menina menor sobre se as nuvens tinham peso, e disse que viesse, que havia alguém que precisava falar com ela. E Clara Beatriz, sentindo o coração acelerar com aquela velocidade das pressentimentos que não se explicam, caminhou devagar até onde o homem estava. E ele se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela. E sorriu com aquela gentileza que tem os sorrisos verdadeiros. E disse que era Dr. Almeida, advogado da família Albuquerque, que vinha a pedido de Dona Mariana e que trazia novidades. E a menina, apertando as mãos uma na outra para que não tremessem, perguntou se era sobre a carta. E o homem assentiu dizendo que sim, que chegara o momento de descobrir o que estava escrito se ela estivesse pronta. Madre Teresa conduziu Clara Beatriz e o Dr. Almeida até a saleta que servia de escritório, uma sala pequena com uma escrivaninha de madeira escura, uma prateleira com livros de registros e uma imagem de São Francisco de Assis que parecia olhar tudo com aqueles olhos pintados que carregavam compaixão infinita. E a menina correu até o dormitório, pegou a caixinha, voltou correndo com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca, e sentou-se na cadeira que Madre Teresa ofereceu. E colocou o envelope sobre a mesa, amarelado pelos meses, mas ainda lacrado, ainda guardando seu segredo com a teimosia das coisas que esperam ser descobertas. E o Dr. Almeida disse, com voz pausada, que antes de abrir a carta, ele precisava contar algumas coisas, que Dona Mariana Albuquerque havia falecido há 3 semanas, que antes de partir, deixara instruções claras sobre o que deveria ser feito, que a carta explicaria tudo, mas ele complementaria com o que faltasse. E Clara Beatriz sentiu uma pontada no peito, não de saudade, porque não havia construído laços de afeto com a senhora da fazenda, mas de uma tristeza difusa pelo fato de que agora não haveria como fazer as perguntas que um dia poderia querer fazer. E respirou fundo, como havia aprendido a fazer quando o peito ficava apertado, e disse que estava pronta para saber.
Madre Teresa, com movimentos cuidadosos, quebrou o lacre de cera que resistiu poucos segundos, desdobrou o papel amarelado que tinha bordas rendilhadas pelo tempo e começou a ler com voz clara, mas emocionada. Minha querida Clara Beatriz, se você está lendo esta carta, é porque chegou o tempo de saber a verdade que não pude dizer em vida. Eu sou sua avó. Sua mãe, minha filha amada Beatriz, se apaixonou por um homem que não era do nosso mundo, um trabalhador da fazenda vizinha, bom e honrado, mas sem os títulos que minha soberba exigia. E quando você nasceu, fruto daquele amor que eu não soube abençoar, sua mãe morreu no parto e eu, covarde que fui, escolhi esconder você ao invés de assumi-la. Criei você como órfã acolhida por caridade, quando você era minha própria sangue, minha continuação, meu único pedaço de Beatriz que restou no mundo. Perdoe-me por não ter tido coragem de chamá-la de neta. Perdoe-me por ter escolhido a opinião alheia sobre o amor que lhe devia. Nesta carta vai também o documento que prova que você é herdeira legítima das terras da fazenda, que são suas por direito de sangue. Mas mais que terras, deixo a verdade. Você é amada. Você sempre foi parte desta família. Você nunca foi um erro. Sua avó envergonhada, mas arrependida, Mariana. O silêncio que se seguiu foi denso como neblina de madrugada. E Clara Beatriz ficou imóvel, processando cada palavra como se cada uma fosse uma peça de quebra-cabeça que finalmente se encaixava, mostrando a figura completa. E não chorou imediatamente, apenas respirou fundo várias vezes e depois disse, com aquela sabedoria que às vezes as crianças têm, sem que ninguém entenda de onde vem, que agora sabia de onde vinha e que isso bastava, que as terras podiam ficar com quem precisasse, que ela tinha um lar ali no orfanato e que lar não é lugar onde se tem coisas, mas lugar onde se tem nome. E Madre Teresa, com lágrimas escorrendo pelas rugas do rosto, abraçou a menina e disse que ela era sábia além dos seus anos, que o perdão era o único tesouro que realmente multiplicava quem o dava. E o doutor Almeida, emocionado ele também, explicou que as terras eram muitas e valiosas, que ela poderia viver confortavelmente, que quando completasse idade, poderia decidir o que fazer. Mas Clara Beatriz, segurando o envelope agora aberto e já não mais misterioso, disse que gostaria de transformar parte da fazenda num lugar onde outras crianças pudessem viver, não como orfanato, onde se guarda quem sobra, mas como casa onde se acolhe quem ainda não encontrou seu lugar, e que o resto das terras poderia ser usado para plantar comida que alimentasse todos, porque fome de barriga e fome de amor eram parecidas, e ela agora sabia curar as duas. Os anos que se seguiram trouxeram transformações que o vale inteiro comentava, com aquela mistura de admiração e espanto. Clara Beatriz cresceu entre os muros do orfanato, mas com os pés nas terras que agora sabia serem suas, visitando a fazenda nos fins de semana, acompanhada de Madre Teresa e do doutor Almeida, que se tornou uma espécie de tutor e conselheiro. E aos poucos, com a paciência que tem quem aprende que as coisas boas levam tempo para amadurecer como frutas no pé, foi transformando a fazenda grande e vazia numa casa de acolhida que recebia não apenas crianças, mas também mulheres que precisavam recomeçar, velhos que não tinham família, trabalhadores que necessitavam de trabalho digno. E mandou construir uma escola pequena, mas bonita, com janelas grandes que deixavam entrar o sol e a curiosidade, onde professora Dona Amélia passou a ensinar não apenas as primeiras letras, mas também a ler o mundo, a entender que o conhecimento é porta que ninguém pode trancar. E criou uma horta comunitária onde todos aprendiam a plantar,
porque dizia que a terra ensina paciência quando se coloca uma semente e se espera que ela faça seu trabalho sem pressa, que a paciência é remédio para quase todas as aflições do peito. E abriu as porteiras para que os vizinhos usassem o pasto quando precisavam, para que colhessem lenha no inverno, para que buscassem água no poço nos tempos de seca, porque repetia sempre que a abundância que não se compartilha apodrece como fruta esquecida no cesto. Madre Teresa, que via aquela menina se transformar em mulher sábia, dizia que Deus havia usado o abandono para plantar uma semente de bondade, que às vezes o sofrimento é adubo para que cresçam flores que nunca cresceriam em solo fácil. E Clara Beatriz respondia dizendo que talvez fosse verdade, que a carta misteriosa havia sido menos sobre descobrir de onde vinha e mais sobre decidir para onde ia, que o passado explica, mas não aprisiona, que perdoar é abrir espaço no peito para que caibam coisas novas. E na parede da sala principal da casa de acolhida, emoldurada com madeira simples, mas bem feita, ficava a carta da avó Mariana, não como troféu de vitória, mas como lembrança de que nunca é tarde para dizer a verdade, de que o arrependimento sincero merece acolhida, de que os erros dos adultos não precisam virar destino das crianças. E abaixo da carta, numa plaquinha de bronze polido, estava escrito: aqui mora quem precisa de nome, de pão e de abraço. Entre com sua história, saía com esperança. E quando jovens do povoado passavam pela estrada poeirenta e viam a fazenda transformada, com crianças brincando no pátio, com fumaça saindo da chaminé da cozinha comunitária, com roupas coloridas secando no varal como bandeiras de festa, comentavam entre si que ali morava Clara Beatriz, a menina da carta misteriosa, aquela que transformou abandono em acolhida. E contavam para seus filhos a história, que virou lenda, que virou ensinamento, de que às vezes as respostas que procuramos estão guardadas em envelopes lacrados, esperando o tempo certo, e que quando se descobre quem se é, o mais importante é decidir quem se quer ser. E Clara Beatriz, agora com 17 anos e olhos que carregavam memória de menina, mas sabedoria de quem já viveu muitas vidas numa só, sentava-se à noite debaixo da figueira que crescia no pátio da casa de acolhida, a mesma figueira que havia conhecido no orfanato e que ela mandara plantar ali também, porque árvores são pontes entre o que fomos e o que somos. E conversava com as crianças mais novas que chegavam assustadas, segurando suas pequenas malas ou embrulhos de pano. E dizia que ali era casa, que podiam chorar se precisassem, porque lágrimas limpam o coração, que podiam perguntar, porque dúvida não é pecado, é curiosidade, que podiam errar, porque erro é escola quando se aprende com ele. E às vezes, quando a noite estava especialmente estrelada e o céu parecia uma manta bordada com pontos de luz, alguma criança nova perguntava se ela tinha medo quando chegou ao orfanato sozinha, se doeu não saber quem era durante tanto tempo. E Clara Beatriz respondia com aquela honestidade que só conhecem os que já visitaram a dor e voltaram inteiros, dizendo que sim, que doeu como dói quando se arranca uma casca de ferida que ainda não está pronta para sair, mas que a dor passou e deixou no lugar uma cicatriz que agora conta uma história de superação. E dizia que a carta misteriosa não era misteriosa por estar lacrada, mas porque dentro dela estava escrito não apenas de onde ela vinha, mas a permissão para escolher seu próprio destino. E a fazenda prosperou não apenas em terras e colheitas, mas em histórias de recomeço, em vidas que foram remendadas com fio de paciência e agulha de amor. E o orfanato das Irmãs da Misericórdia se tornou parceiro próximo,
com Madre Teresa visitando semanalmente para rezar com todos e contar histórias de santos que também foram abandonados e encontraram seus caminhos. E o Dr. Almeida, já de cabelos completamente brancos, continuou cuidando dos assuntos legais da propriedade, mas também se tornou avô emprestado de todas as crianças, contando histórias de tribunal que as faziam rir e ensinando que a justiça verdadeira não está apenas nas leis escritas, mas no coração que escolhe ser justo. E quando alguém do povoado perguntava a Clara Beatriz se não se arrependia de ter dividido a herança, de não ter guardado tudo para si, de ter escolhido uma vida de serviço ao invés de uma vida de conforto egoísta, ela sorria com aquela tranquilidade que têm os que sabem exatamente quem são, e respondia que a herança verdadeira que a avó Mariana deixou não eram as terras, era a verdade. E que verdade é semente que só multiplica quando é plantada em terra de generosidade. E acrescentava que se tivesse guardado tudo para si, estaria rica de coisas, mas pobre de sentido, e que ela preferia ser rica de abraços e de histórias e de manhãs onde acordava sabendo que seu nome importava para alguém. E a carta, aquela que um dia foi misteriosa e gerou tanta curiosidade e expectativa, permanecia emoldurada na parede, não como relíquia intocável, mas como livro aberto que todos podiam ler. Porque Clara Beatriz entendera que segredos que se guardam apodrecem, mas segredos que se compartilham viram ensinamento. E diziam que à noite, quando o vento passava pelas frestas da casa de acolhida, ele carregava sussurros de gratidão das vidas que ali foram remendadas, e que se alguém prestasse atenção, poderia ouvir a voz da avó Mariana misturada ao vento, dizendo que o amor não desaparece quando a gente morre, apenas muda de forma, e que seu amor, atrasado mas sincero, havia finalmente encontrado seu destino na forma de uma neta que transformou dor em cura. E assim termina a história da menina deixada num orfanato, com uma carta misteriosa, história que o vale guarda como se guarda tesouro, história que as mães contam para os filhos quando querem ensinar que abandono não é destino, mas ponto de partida, que palavras não lidas às vezes precisam esperar o tempo certo para serem compreendidas, e que o maior mistério não é descobrir de onde viemos, mas decidir com coragem para onde vamos e quem levamos junto na jornada.